Hoje nós vamos falar de Cabala e Tarô. Essas duas ciências, nós precisamos entender que elas possuem, primeiro, a sua parte mais antiga, mais clássica, e depois nós temos a versão mais moderna, mais voltadas aos dias atuais. Porque nós podemos dizer que a Cabala e o Tarô, elas tiveram praticamente o seu apogeu juntos. Na minha visão, as duas andaram juntas quando nós tivemos ali um encontro do povo egípcio com o povo hebreu. Um representando a haste solar e o outro representando a haste lunar. Os hebreus mais ligados à parte lunar e os egípcios mais ligados à parte solar. Então, quando esses dois povos estavam juntos, a gente teve praticamente o início do que seria a Cabala e o Tarô do futuro. Porque se você pega o alfabeto hebraico, não estou falando com suas acentuações, com seus pontos, mas se você pega a raiz, são quantas? São 22 letras do alfabeto hebraico. Então toda a Cabala, ela tem praticamente a sua origem no quê? Ela tem a sua origem nas 22 letras hebraicas e a árvore da vida. E hoje nós vamos estudar a árvore da vida. Vocês vão ver a árvore da vida no seu sentido de hierarquias, geração de seres, geração de consciências. É fantástico, até chegar em nós. Que hoje na Cabala, o reino humano, como consciência física, nós podemos dizer que ela é chamada de Malkut, ou trono de Deus. A gente vai falar de todas as sefiras, não se preocupem com nomenclaturas ainda. Nós vamos falar de todas no seu sentido bem pausado, bem calmo. Mas o que seria Malkut como trono de Deus? Hoje, a consciência do eterno, Deus, não importa o nome que a gente dê, ela se assenta no ser humano. O ser humano hoje é o máximo do esplendor de tudo que está manifestado no universo. Ele é o mandante. Então nós representamos o quê? Praticamente a raiz dessa árvore nesse momento. Então tudo que está sendo gerado como frutos e como realidades superiores são forças e consciências que estão se projetando no ser humano. O ser humano hoje, como Cabala no seu sentido de tradução, eu gosto muito dessa palavra, receber, estar em sintonia, isso que representa a Cabala. Então quando você está em sintonia, quando você está recebendo, receber eu não estou falando no seu sentido de incorporação, por favor. Estou falando no sentido de desenvolvimento de estado de consciência. O ser humano hoje ele tem o quê? Ele tem o passado, ele tem o presente e ele tem o futuro nele. Então vocês vão ver que a árvore da vida se projeta em nós através dessas forças e através dessas consciências. Voltando um pouquinho a esse dado histórico. Quando nós falamos do tarô, a gente pode ligá-lo diretamente à realidade dos egípcios. Os egípcios, através de Hermes Trismegisto, ou 3 vezes grande, que é a tradução, seria aquele ser que tinha todas as consciências, na verdade era uma confraria de iniciados e adeptos. Vocês não pensem num ser. Você poderia ter Hermes como um ser, mas na verdade a consciência do Trismegisto era uma confraria de adeptos iniciados que já trabalhavam os mistérios dos 22 arcanos maiores. Então quando a gente fala de tarô, automaticamente a gente se liga à realidade do número 22. Então os egípcios eles conheciam todos esses mistérios dos 22. Desde quando? Desde que a Atlântida teve a sua inundação. Porque quando a Atlântida teve a sua inundação, o que ocorre? Nós passamos a ter com o povo egípcio um dos lugares ou um dos esteios no planeta Terra que possuía ligações com todas essas dimensões superiores que hoje nós chamamos de Agartha ou Avalon, não importa o nome que se der. E hoje quando nós falamos da Atlântida interiorizada no planeta, quer ver um exemplo? Se a gente fala de Atlântida, onde está a Atlântida hoje? Se a gente pensa, onde que eles estão procurando a Atlântida? No fundo do mar, no fundo do mar. Mas ela não acabou, esse que é um detalhe. Ela existe como dimensões em lugares preservados do nosso planeta, que o povo do Oriente chama de Agartha. E existem 7 cidades com 3 templos em cada uma delas. Este é o mistério dos arcanos. Aí que você entra na palavra arca, aí que você entende arca ou barca de Noé. Daí que começa a surgir as realidades do tarô.
Então quando a gente joga o tarô, a gente está jogando todas as tendências, todas as chaves e todas as possibilidades com as conexões espirituais e maiores, no seu sentido de consciência, para que você desperte essas consciências em você. Porque o ser humano possui esses 22 arcanos. Então, o que são os 22 arcanos do tarô? Comecei pelos egípcios, já vou entrar nos hebreus. São 7 estados de consciência trinos, mais uma 8ª consciência. Era isso que era Atlântida no seu apogeu. Então, os 22 arcanos, se você quiser fazer uma representação, são 7 triângulos, sendo que nesses 7 triângulos, quando você termina este caminhar, que vai do primeiro até o 7º, você chega numa 8ª expressão, por isso esse símbolo aqui. E os arcanos, aqui eles representam no ser humano a nossa própria coluna vertebral. Então no ser humano, os seus 7 centros de força, que possuem os seus chakras, que estão ligados aos nadis, projetados aqui na parte da nossa coluna, na parte da nossa medula, são os 22 arcanos maiores. Por isso que quando a gente fala do caduceu de Mercúrio, nós estamos falando do quê? Dos 22 arcanos maiores do tarô. Porque o caduceu de Mercúrio, na verdade, se você verticalizar essa consciência, você tem esses 7 estados de consciência aqui projetados, e depois você tem o quê? Uma 8ª expressão na parte superior. Essa 8ª expressão representa exatamente o quê? As asas, ou a consciência pertencente ao próprio caduceu. Então, para que serve um arcano? Um arcano do tarô, que a gente vai utilizar muito nessas 5 horas, mas muito mesmo. O que representam? Eles representam chaves de acesso de consciência que cada um de você tem que entender como que ocorre esse bailado. Então vocês vão ver que tudo na Cabala fica aonde? Nos números. Tudo está baseado nos números. Nos números, nas cores, nos sons, nós temos, como disse meu mestre, todo o universo da manifestação e da criação. Então, quando a gente começa a entender a Cabala e o tarô junto, a gente começa a perceber que, através dessa numeração que existe em tudo e todas as coisas, nós podemos fazer tranquilamente projeções. Então ninguém vai sair aqui bidu, adivinho, oráculo, não. Você vai utilizar o que? O conhecimento, em cima dos arquétipos que serão passados ao longo de todo o workshop, e você vai fazer projeções com seus próprios dados, pessoais, em cima de números. Tudo tem número. Quer ver um exemplo? Nós iniciamos um mês ontem. Que mês que foi esse? 6. Nós estamos num ano. Este ano, não possui o número também? Se eu perguntar que ano é hoje, vocês vão falar o que? O ano vermelho. É o ano azul. O que vocês vão falar para mim? 2013. Você tem um número também projetado ali. Tudo é contável. Tudo possui um número. Tudo tem um porquê. Então, quando você começa a entender isso, você já está fazendo a Cabala. E a Cabala, praticamente, ela está sintetizada onde? No Pentateuco de Moisés. O que é o Pentateuco de Moisés? Quem sabe? Já ouviram falar? Parece nome de panetone, né? Os livros que representam o Velho Testamento. São 5 livros. Gênesis, que mais? Quem lembra o nome dos livros? Deuteronômio, que mais? Números... São os livros de Moisés. Ali você tem toda a Cabala. Agora vejam, olha, na história, a divindade fazendo o trabalho. O Moisés, ele foi encontrado ali no Rio Nilo. Aspas, ele foi colocado ali pelo povo de Agartha. Era um ser especial, um ser agartino. E ele foi introduzido aonde? Na realeza, né? Egípcia. Ele não era um príncipe egípcio, mas na verdade o sangue dele era o quê? Ele era hebreu. Então ali o que você tinha? A haste solar e lunar com Moisés, trabalhando isso. O que Moisés, o símbolo de Moisés qual era? Que ele fazia todos os estratagemas, o poder dele. O que ele tinha?
um cajado. Vocês lembram do cajado? O cajado é exatamente isso. Se você pegar, seria o caduceu de Tote Mercúrio, é a marca do adepto. E o cajado do adepto possui 7 nós. 7 nós, fica a dica. Vocês vão ver no arcano 9 aqui. O arcano 9 é o arcano do adepto. É o arcano do adepto. É o arcano do ser humano perfeito. Então, quando você começa a pensar um pouquinho na história, você fala, caramba, então todos aqueles patriarcas, Abraão que passa para Isaac, vai passando tudo isso, representa o quê? Representa que a Cabala já estava sendo formada. Então, quando você tem, até o Cristo está no processo. Até o Cristo está no processo. Por quê? Tudo é Cabala. Se você pegar o Moisés, o que ele faz? Ele liberta o povo hebreu ali das amarras, e ele começa a fazer o quê? Vai ter a nova, Canaã, etc. Ele já estava criando e gerando o que seria o povo que, com o tempo, depois de 1500 anos, que aí dá mais ou menos o ano zero, Moisés é de 1500 AC, o que ele iria fazer? Ele iria deixar o povo preparado para a manifestação do Cristo. E quando o Cristo chega, ele representava toda a fusão do que depois, no futuro, depois do que aconteceu com ele, iam gerar as sociedades iniciáticas. Daí que surge Rosa Cruz, surge maçonaria, surge fraternidade branca, surge teosofia. Depois você pega aqui no Brasil hoje, eubiose, etc. O que vocês precisam compreender? Tudo isso é o movimento dessa árvore da vida. É o movimento da Cabala e do Tarô juntos. Então, quando você faz com consciência tudo isso aqui que a gente está conversando hoje, vamos conversar, aliás, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trabalhando todos esses arquétipos que já existem há milhares de anos. Quer ver um outro segredo? Moisés, na minha visão, ele representou o que seria o final da Era de Áries com outro ser. Porque depois que você pega, você surge vários outros seres, mas ele foi praticamente assim o apogeu em relação ao Ocidente. Depois você tem seres que fecham. Quem fechou praticamente a Era de Áries para que começasse a Era de Peixes? Ele tinha que fechar com a polaridade. A Era de Áries foi a Era da Guerra, foi a Era da Conquista, a Era de Roma. A polaridade de Áries, quem é Libra? Quem veio fazendo assim 500 anos antes de Cristo? Quem foi? Na verdade 600 e pouco. Quem foi? Buda, Siddhartha Gautama. Então ele fechou tudo. Ele fechou todo aquele ciclo de seres do Oriente para depois você ter a projeção de quem? Do próprio Cristo aqui trazendo todos esses processos. Né? 2 faraós importantíssimos nesse processo aqui. 2 faraós importantíssimos ligados ao tarô. Tutmés III, que tinha como esposa Nerebtiti. Juntos, eles tiveram 7 filhos. Olha aqui, 7 filhos. Seriam as 7 expressões trinas dos próprios arcanos presentes aqui. E depois nós tivemos quem? Akhenaton, ou Amenófis IV, que era o número correspondente a ele, junto com a famosa Nefertiti. Já ouviram falar de Nefertiti? Tiveram quantas? 7 filhas. 7 filhas. Olha o processo. Os 2 juntos aqui geram o número 14, que é o mistério que gera depois o quê? Os arcanos menores do tarô. Então guardem só isso. Aqui você teve 7 filhos. Então, realidades ativas, positivas. Aqui, 7 filhas. Aqui é só um pouco de história. Estou dando a introdução para vocês entenderem depois tudo que eu vou passar para vocês. Essas 7 filhas, o polo receptivo. Os 2 juntos, o que representam? Esse símbolo aqui do Oriente. Né? Vocês conhecem o Tao, né? Não conhecem o Tao? O Yin e o Yang, toda a realidade junta. Por isso que o 14 é um número mágico ligado ao processo. Se vocês pegarem os hebreus, quer ver isso nos hebreus, como Cabala? Todo templo hebraico tem o quê? Tem 2 círios sétuplos, um de cada lado, que representa exatamente esse 14 ou essa realidade.
Agora um baralho de tarô completo, para fechar o processo. Não se preocupe, vocês não estão entendendo nada, porque nem eu entendo muito bem até hoje isso, mas vai, ó. Um baralho de tarô completo tem 78 cartas. Se você reduzir esse valor, que número que dá? 7 mais 8? 15. Então o arcano 15 ele é o regente mor do tarô, a gente vai falar bastante dele hoje à tarde. Mas aqui você tem que entender que o 15 representa o quê? Representa exatamente a síntese dessas duas forças aqui, ó. O 15 representa, nós tivemos um 15 que está ligado aos mistérios de Akhenaton, que era um avatar na época. Aqui aproximadamente 1500 a.C. e aqui aproximadamente 1374, se não me engano, Akhenaton e Amenófis IV. Eles tiveram um oitavo filho, que era um homem, expressão das 7 filhas. Quem sabe quem era? Tutankhamon. Tot, vou escrever o nome dele certinho aqui para vocês, ó. Tot Ankh Amon, ó. Tot Ankh Amon, Tot Ankh Amon. Que Tot é a divindade, Ankh é a chave, que todo mundo já deve ter visto, já viram essa chave egípcia? Né? O Ankh. E Amon era a divindade no seu sentido múltiplo, diverso. Então aqui o Amon, ou o Amon-Ra, como os sacerdotes de Amon falavam, Amon representava aquele monte de ídolos. Seria aquela multiplicidade religiosa. Era o que justamente Akhenaton não queria. O nome original desse oitavo filho de Akhenaton deveria ser Tot Ankh Aton. Não era para ser Amon. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso. O Tot Ankh Aton, que era o nome inicial de Tutankhamon, Aton é Sol. Que era exatamente a consciência que Akhenaton, ou Ankh Aton, estão entendendo o nome de Akhenaton? Ankh Aton. Agora dá para saber o nome dele. O que é Ankh? É a chavezinha que vocês já conhecem. Todo mundo deve ter visto já essa chave aqui, né? Dos egípcios. Procure o Ankh. Tem gente que chama ela de Cruz Ansata, é a mesma coisa. Então quem que era Akhenaton? Era a chave de quem? Do Sol. Do Sol. E se vocês olharem, procurem a imagem dele com Nefertiti. Vocês vão olhar assim, ele está olhando para o Sol, o Akhenaton, tem um Sol com 14 raios. Ele era a síntese de todo o processo. Vocês estão vendo como tudo é tarô e cabala? Eu estou dando a história para vocês pensarem. Depois eu começo nos milagres. Primeiro a gente fala aqui da parte histórica. Então, o Akhenaton, ou Tot Ankh Aton, ele ia acabar com todo aquele culto politeísta que existia no egípcio, para que os seres humanos aprendessem a adorar o sol. Mas não era esse sol físico, era o sol oculto que existe por detrás desse sol. Por isso que quando você pega incas, maias, todos não adoravam o sol. Mas não era a adoração desse sol físico, eles sabem que isso é o sol físico. O próprio universo, como representação de nós mesmos, nós temos um corpo físico, mas nós temos uma alma e um espírito. Esse sol também tem uma alma e um espírito. A alma dele é Sirius, ou Sol equatorial. O espírito dele é a estrela polar, ou o olho de Dhruva, como dizem os hindus. E por fim existe um Sol causal, que é a origem de tudo e de todas as coisas, que é um Sol oculto que está ligado aos mistérios das Pleiades. Mas agora olha o que acontece com esse cidadão aqui, que deveria ser o 15º pedaço desses 14 que já tinham surgido, e que ele representava a síntese, seria o grande faraó. Adivinha o que ele fez? Ele não gostou da ideia do pai dele, e ele voltou para o culto de Amon. Vocês entenderam? Ele voltou. Adivinha com quantos anos a divindade retira ele da face da terra? Vocês estão entendendo os mistérios? Ele mesmo representava os próprios 22 arcanos do tarô, e como ele não fez a parte dele, na minha visão sujeita a erros, era para ele ter feito um grande império e ele ter vivido até aproximadamente os 78 anos de idade. Que ele iria começar
com o Egito ali, a fazer todo o preparo consciente do que seria a manifestação do Cristo mais adiante. Então você iria ter toda aquela força do Egito, que depois se projeta numa outra consciência. Onde é que se projeta? Em Roma. É a mesma consciência. Essa consciência vai depois para Roma, e hoje Roma está projetada onde? Estados Unidos da América. Tudo isso é cabala, quando você começa a observar a própria história da divindade. Então o Tutankhamon, ou Toti-Anki-Amon, que deveria ser Atom, ele falece com 22 anos de idade. Aí você pode dizer que o Egito vai e se torna as ruínas que a gente conhece até hoje. Aí você tem Roma começando todo o seu processo, aí entra o Cristo, que deveria ser aquele que iria fazer o quê? Iria fazer todo o processo de uma nova religião verdadeira no planeta. Essa era a missão do Cristo. Vocês acham que Cristo ia ficar fundando igreja para pagar dízimo? Vocês acham que Cristo ia fazer isso? Claro que não. Cristo ele iria fazer do planeta Terra o que outrora foi Atlântida. Por isso que antes, de onde ele ficou? Dos 3 até os 30 anos de idade, 17 anos da vida dele. Ele ficou estudando no Egito, ele ficou estudando na Índia, ele ficou estudando ali o budismo, ficou estudando o hinduísmo, estudou tudo para quê? Para quando ele chegasse com todo o potencial dele aqui no Ocidente, as religiões que estavam em alta, tudo isso é cabala, lembra? Cabala, receber. Vocês estão entendendo? Cabala, receber. Todos aqueles povos e aquelas culturas do Oriente iriam reconhecer nele aquele ser iluminado. Então, os budistas, os hindus, tudo que estava começando a ser criado no Ocidente, iriam reconhecer ele como o rei do mundo. Mas como a humanidade não estava preparada, nós, por um acaso, né, a maioria devia estar lá. Que está aqui agora aprendendo, né? Quem não estava, está ali assistindo Faustão, Jogo do Brasil, não está nem aí. Quem estava, começa a correr atrás porque está vibrando dentro de si. Então tem que resolver isso já, agora e com urgência. Então, seguindo, o Cristo ele iria representar o rei do mundo na face da terra. Mas como a gente não estava preparado, ocorre aquela tragédia que vocês bem conhecem, etc. E por aí vai. E gera depois a humanidade que a gente conhece, a Europa e as Américas, ainda com todas essas realidades a serem trabalhadas. Então o primeiro grande Rosa Cruz está aqui, ó, nessas duas consciências aqui, né? Esses dois seres, você pode dizer, o Tutmés III com Merebitite, Akhenaton e Nefertiti, foram os primeiros Rosa Cruzes, onde você tinha as primeiras reuniões no sentido iniciático, de entender os ciclos, de fechar um determinado momento e abrir um novo porvir para a humanidade. Não seria para os portugueses e os espanhóis conquistarem os resquícios atlantes, que eram os maias e os astecas, daquela forma tão violenta como foi. Era para ter sido de uma forma branda, numa chegada onde tudo seria respeitado, o transbordo seria consciente, tudo que eles teriam ali seriam transpassados para o Ocidente Novo, que chegava de uma forma bacana e legal. Mas como não ocorreu dessa forma, como tudo vem de trincas desde essa época aí, o que ocorre? Acontece aquilo que vocês viram, que eles chegaram aqui, tiveram que dominar, destruir, dizimar essas civilizações. E a cabala, qual é o sentido real da cabala? É manter essa tradição. É manter essa sabedoria das idades. Isso que eu quero que vocês entendam. A cabala, no seu sentido real, ela mantém a sabedoria das idades. A cabala e o tarô juntos representam o que nós chamamos hoje de 32 portais da sabedoria. Já estou entrando na cabala para valer aqui, ó. 32 portais da sabedoria, que está ligado ao universo do 4. Por quê? Deus é uma oitava expressão. Todo mundo já entendeu isso. É o oitavo de 7 forças. Se você multiplica a sua oitava consciência pelo 4, que número que dá? Os 32 portais da sabedoria, que são formados para nossa análise aonde? Na árvore da vida. Na árvore da vida. Conhecida também como a árvore sefirotal. A árvore, já vou explicar a palavra, sefirotal.
A palavra Sefirot, Sefirot na Cabala quer dizer anjo, 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 anjo. Então o budista fala Deva, o cabalista fala Sefirot ou Sefirá, Sefirot, ele está falando de anjo. São consciências de anjos que se manifestam em nós. Então a árvore da vida, que é o sentido aportuguesado, que nós damos o abrasileirado, que é a forma correta, na verdade é uma corruptela desta palavra, da árvore sefirotal, ou da árvore o quê? Angélica, ou a árvore hierárquica, hierárquica. E essa árvore ela é formada por quanto? Por 10 consciências sefiróticas ou sefirotais, ou seja, 10 consciências de anjos, que está ligado inclusive aos 10 mandamentos. Por isso que Moisés utilizou 10 mandamentos. Ele já estava fazendo o tronco do que seria a cabala do futuro. Vocês estão compreendendo? Se vocês pegam os mandamentos, quer ver um exemplo? Os mandamentos também se baseiam em todo o processo da realidade da yoga de Patanjali. Que a yoga de Patanjali, no seu primeiro momento, ela tem o quê? Ela tem 10 preceitos iniciais nos 2 passos. Ela tem 8 passos. Olha que interessante. O hinduísmo junto com o processo também. Esse ser fantástico, Patanjali, ou alguns falam Patanjali, não tem problema, ele ensinou uma yoga de 8 passos de iluminação. 8 passos. E nesses 8 passos você tem 2 iniciais que na verdade eles são quíntuplos. São quíntuplos. O primeiro chama Yama e o segundo Niyama. Ou seja, os primeiros 5 passos representam tudo que você não deve fazer. Que não é roubar, não matar, não mentir. Ou seja, você aprender a ver todos os preceitos que estão dentro de você que você precisa melhorar. Depois que você termina esses 5 passos, vocês vêm para esses 5 passos de luz. E esses 5 passos de luz é o quê? Deixa eu potencializar o que eu tenho de bom agora. Deixa eu potencializar o amor, a fraternidade, a igualdade, preceitos da Revolução Francesa também. E aqui você tem o quê? Você tem o 10. Você tem o 10 na yoga de Patanjali. Olha aqui, que depois tudo isso vai sendo transladado e passado para o Ocidente. Essa então seria a visão dos hindus. Agora olha que interessante. Esses 10 anjos que existem na árvore da vida, eles se ligam através de 22 caminhos. Olha os arcanos do tarô. 22 caminhos. Se você junta os 2, que número que você chega? O 32. 32. Que está ligado também aos mistérios da esfinge. Também está ligado aos mistérios da esfinge. Quando você observa a esfinge, quantos animais são na esfinge? 4 animais. Você tem, daqui a pouco eu estou escrevendo aqui. A águia, você tem a águia, você tem o leão, você tem o touro e você tem a face do anjo, vamos dizer assim, a face, né? A face do anjo. Quando você vê esta realidade dos 32 portais, elas estão projetadas nos 4 centros de força inferiores do ser humano, que são os 4 chakras. Você tem a realidade da águia, do touro e do leão ligado a esses 4 chakras principais. Você pode dizer que o anjo está ligado ao chakra raiz, que fica na base da nossa coluna vertebral. O touro, como força da água, está ligado ao chakra esplênico, que está na altura do baço. O leão, que é o fogo, está ligado ao chakra umbilical. E, por fim, a águia está ligada ao chakra cardíaco, onde pode nos levar a altos voos. Agora vejam a quantidade de pétalas observadas pela sabedoria védica. O chakra raiz tem 4 pétalas. As pétalas representam a quantidade do poder vibracional da velocidade que o chakra pode atingir. 4. Aqui já se eleva um pouquinho. O esplênico tem 6 pétalas. O umbilical tem 10 pétalas. E o cardíaco tem 12 pétalas. Somem. 10 com 10, 20 mais 12,
32. Olha que interessante. 32. Agora, quer ver a Cabala e o tarô na gente? A gente despertando os 32 portais da sabedoria? Todos vocês vão poder fazer isso aqui quando eu sair, com todas as técnicas que serão passadas. E ensinam os grandes iniciadores da humanidade que quando você chega nessa parte do chakra cardíaco que você se eleva, você desperta um 8º chakra que se chama Vibhuti, que ele está ligado ao quê? A glândula pineal do ser humano. E a glândula pineal, já comprovada pela ciência, adivinha quantas seções ela tem? Começa com 8. 8. Só não falar, vai, plano de celular? Não. 8 seções tem a glândula pineal. Soma com os 32, que número que dá? O que o Cristo foi fazer no deserto, então? Fala para mim. O que o Cristo foi fazer no deserto? Medita comigo. Ele foi matar tudo que é a esfinge. Qual é o símbolo da esfinge? Que vocês vão pegar na árvore da vida. A esfinge representa exatamente estados de consciência que são os arcanos menores, que você atua e que você faz o quê? Você decifra ela. O que é decifrar a esfinge? É controlar a minha mente, controlar o meu emocional, saber despender a minha energia da forma correta e ter força de realização. É fácil? Equilibrar a mente é fácil? Quer ver um teste para sua águia? Não precisa fazer agora, mas tenta ficar 10 segundos sem colocar nenhuma imagem na sua mente. Tenta. Você não pode, qualquer imagem que você tiver representa a esfinge te vencendo. Representa a esfinge te vencendo. Pega um dia, não deixa nada tirar o seu emocional do eixo. Você não ficar nervoso, mas quando eu digo nervoso não quer dizer que eu matei 30. O nervoso que eu estou falando é algo assim, pô, mas que chato isso, viu? Até a televisão, você está assistindo, você vê uma coisa chata, você fala, tudo bem, não tem problema. Sempre existem coisas que trabalham com o nosso leão. Agora quer ver o touro aqui na energia te vencer? Pega no seu dia a dia, se vira e mexe e não aparece assuntos que você tem que despender um pouquinho a sua energia em coisas inesperadas. Sim ou não? Ou é aquele dia perfeitinho que nunca você precisa fazer algo que não estava escrito. Você é um robô se você consegue isso, né? Nem robô consegue isso. Você está trabalhando com o quê? Você está trabalhando com a esfinge em você. E por fim as suas realizações. Tudo que você queria naquele dia você conseguiu? Sempre não fica algo que você projetou, que vai ficar, não, estou fazendo aqui. Não, certeza que amanhã é você entrando em realidade do anjo. Então, o 40 são portais que despertam o anjo em você. O anjo. Os 32 fazem de você o ser humano perfeito. E o 40 faz com que você desperte com todo o potencial o divino em você. Então, na verdade, onde está a árvore da vida, onde estão os arcanos do tarô? Em nós. Tudo isso que vocês vão jogar, por que eu estou dando essa introdução? Nunca pensem em algo externo. Tudo que vocês manipularem, tudo que será passado agora, você tem que compreender como uma coisa que existe em você. Tudo. Não existe nada do universo que já não exista potencialmente dentro do ser humano. Então o ser humano ele é o reflexo de todas essas realidades já existentes. Por isso que eu falei que nós somos o passado, nós somos o presente e nós somos o futuro. Eu não falei desses 4 chakras aqui? Os 3 chakras de baixo até chegar no cardíaco representam o nosso passado. Esse aqui representa o nosso presente. Por isso a gente fala tanto do coração. Pode ver que é a máquina mais forte, ou a peça mais importante para não estar aqui, tá ou não está aqui? E quem que é o irmão dele? Quem que é a contraparte dele aqui, que é o instrumento do futuro? O cérebro. O cérebro. Não se fala tanto da glândula timo? Fala se não se fala da glândula timo. Está onde? No coração. Que é o adepto que desperta esses poderes. O ser humano do futuro, além do timo, o que ele desperta? A pineal, que também não é famosa, que está onde? No cérebro. No cérebro. Então isso é para o futuro, os 3 centros do futuro. Vocês vão ver quando eu falar hoje das 50 portas de Binah. Vocês vão compreender isso nas idades de vocês, vocês vão compreender isso também nessas realidades do futuro como potencialidades que estão em nós.
E tudo isso está na árvore da vida. Vocês vão ver a genialidade dos hebreus quando eles criaram.